A educação é sempre um dos temas centrais das discussões que dizem respeito à melhoria das condições de vida do cidadão. Um setor que na história da sociedade brasileira atravessou e atravessa ainda crises das mais variadas dimensões. Baixos salários, falta de professores habilitados, falta de vagas nas escolas. Tudo isto acaba levando a educação para um beco sem saída. Situação que se agrava a cada dia num país onde a educação sempre foi relegada a um plano que no mínimo envergonha a todos nós. Novas fórmulas de melhoria do ensino do sistema educacional brasileiro são propostas a cada dia, seja nas esferas federal, estadual e municipal ou através de estudos desenvolvidos em vários centros de pesquisa do país e do exterior. Enfim, a educação é sempre manchete dos jornais, como a recente proposta de reforma no ensino do segundo grau, entre outras. Também a municipalização do ensino fundamental é matéria de destaque. Para discutir esta e outras questões, convidamos para a rodada de hoje do São Paulo em Debate a professora Sheila Bovo, secretária da Educação do município de Sorocaba e representante da Undime, a União dos Dirigentes de Ensino Médio de São Paulo. O professor Mário Sérgio Cortella, professor de pós-graduação em Educação da PUC São Paulo e ex-secretário da Educação do município de São Paulo. O senhor Volmer Áureo Pianca, da diretoria da Undemo, sindicato especialista em educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. O senhor Cláudio Mauro, prefeito do município de Rio Claro, e o deputado César Calegari, do PSB. O tema de hoje, a municipalização do ensino fundamental. Voltamos em um minuto com o nosso debate. O São Paulo em Debate está entrando no ar pela TV Legislativa, a TV Cidadã da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, hoje com o tema a municipalização do ensino fundamental. Para entendermos melhor esta questão, nós convidamos para o debate de hoje a professora Sheila Bovo, secretária da Educação do município de Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo, e representante da Undime São Paulo, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Convidamos também o professor Mário Sérgio Cortella, de pós-graduação em Educação da PUC de São Paulo, e a secretária da Educação do município também. Volmer Áureo Pianca, da diretoria da Undemo, sindicato de especialista em educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, o prefeito do município de Rio Claro, o senhor Cláudio Mauro, e convidamos também o deputado estadual César Calegari, do PSB. Aliás, nós podíamos começar a nossa conversa, o nosso debate de hoje, ouvindo uma explanação, um quadro geral de como está a situação do ensino no estado de São Paulo, com o deputado César Calegari. Por favor, César. Pois não, eu quero cumprimentar você e os integrantes da mesa e dizer que, na realidade, o quadro educacional do estado de São Paulo não é um quadro novo, mas é um quadro altamente problemático. Todos nós nos orgulhamos de, ao nos dizer paulistas, né, dizer que nós somos a locomotiva do Brasil, que é um estado que tem tanta potencialidade, e tem mesmo, mas em matéria de educação nós não ficamos muito na frente do que acontece em outras áreas do país. Só para vocês terem uma ideia, como é que a educação vai mal e vai mal há muito tempo no estado de São Paulo, de cada grupo de 45 crianças que entram na escola pública, apenas 45 conseguem completar a 8ª série do primeiro grau. Ou seja, mais da metade das nossas crianças e jovens sequer o primeiro grau completo conseguem ter. E é óbvio, né, que crianças e jovens e futuros trabalhadores que sequer esse nível de escolaridade tenham, como é que podem almejar participar de uma maneira completa em termos de cidadania, de ter um bom emprego, um bom trabalho? Bom, a educação, eu acho que não é nenhum exagero, nós podemos dizer que ela se transformou no nosso país num verdadeiro mecanismo de apartheid social, né, que segrega de uma maneira quase que definitiva uma maior parte do nosso povo a uma cidadania de segunda classe. Você estava falando no começo que é um beco sem saída. Eu acho que não é sem saída. É claro que nós temos na base de todo esse fiasco educacional uma situação de problemas que já vem há muito tempo. Nós temos profissionais com baixíssimos salários, professores e funcionários das escolas. Nós temos aí um quadro em que as escolas são mal equipadas, nós temos escolas mal conservadas, um baixíssimo nível de participação na comunidade e mais um ingrediente. O nosso sistema educacional, particularmente aqui de São Paulo, é um sistema ultra centralizado. Quer dizer, na Secretaria Estadual da Educação, nós temos ali organizados cerca de 6.700 escolas, nas quais essas escolas trabalham cerca de 320 mil profissionais da educação e onde estudam
mais de 6 milhões de alunos, quer dizer, uma população, em termos de alunos, maior do que a população de muitos países aqui na América do Sul. Enfim, é um quadro altamente centralizado e de natureza burocrático e autoritário, né? As escolas vivem quase como pedintes, sem as menores condições para poderem funcionar com autonomia, com responsabilidade, e a questão da centralização é uma das características que tem aprofundado a crise educacional aqui no nosso estado. É exatamente nessa esteira, né, de um sistema descentralizado que precisa ser descentralizado que aparece essa proposta do governo de São Paulo de descentralizar o nosso sistema educacional através da municipalização. Que é o quê? A municipalização significa transferir para os municípios uma boa parte daquilo que hoje é responsabilidade do Estado. Municipalizar o ensino fundamental significa transferir para os municípios a responsabilidade de gerenciar tudo aquilo que é necessário para o funcionamento de uma escola de primeiro grau, ou seja, onde estudam as crianças de 7 aos 15 e 16 anos. E essa é uma medida altamente polêmica e que vem, além dessa intenção de descentralizar, ela vem na esteira de uma das maiores mudanças da legislação brasileira ocorridas nos últimos tempos, que é a aprovação da emenda constitucional número 14, que estabeleceu, que instituiu, ou que vai instituir a partir de 1º de janeiro de 98, um fundo da educação, que é o chamado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Esse fundo vai congregar contribuições compulsórias, tanto do Estado quanto dos municípios, e esse recurso, da ordem de 4 bilhões e 65 milhões de reais, só poderá ser distribuído exatamente na proporção do número de alunos efetivamente matriculados na rede estadual ou nas redes municipais. Está aí um grande ingrediente indutor do processo de descentralização. O que acontece aqui no nosso estado, como eu estava procurando demonstrar, é que a imensa maioria das matrículas, 80%, são de responsabilidade do governo estadual. Os municípios, na sua imensa maioria, Cláudio de Mauro do Rio Claro, os nossos companheiros aqui da região metropolitana de São Paulo, todos são casos de municípios que acabaram ingressando na sua atividade educacional, exatamente preconizando, dando força para a educação infantil dos 0 a 6 anos. Quando estabelece-se um fundo dessa natureza, que pega recursos dos municípios e só distribui esse recurso se o município tiver aluno matriculado no ensino de primeiro grau, o que vai acontecer? Pode acontecer exatamente um processo de indução da municipalização, que é uma questão altamente problemática, como nós vamos procurar debater hoje por aqui. Certo. O senhor deu um quadro geral de como está o estado de São Paulo. A gente queria saber como é que está um município. E vamos pegar o município de Rio Claro. Está aqui o prefeito de Rio Claro, o senhor Cláudio Mauro. Como é que está a situação do ensino lá? E eu queria também saber se é realmente a melhor opção para o município a municipalização do ensino. Antes que o senhor fale alguma coisa, eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que nós convidamos também para participar desse debate muito importante a representante da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a senhora Leila Portela, ela que é coordenadora da equipe de municipalização da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Por problemas particulares, por motivos que a gente desconhece, infelizmente ela não pôde comparecer. Mas nunca comparece. É? Representantes da Secretaria da Educação há muito tempo não comparecem a essa casa para debater qualquer assunto educacional. Bom, nós fizemos aqui a nossa obrigação, convidamos a senhora Leila Portela, representante da Secretaria da Educação, por problemas particulares não pôde comparecer. Passamos a palavra então ao prefeito de Rio Claro. Pois não, é uma satisfação estar aqui participando com essa ilustre mesa, né, de pessoas muito preparadas para tratar do assunto. E, em especial, eu fiquei muito satisfeito com a exposição feita pelo deputado César Calegari, porque, na verdade, mostra uma situação difícil em que está o ensino no estado de São Paulo. E, evidentemente, que a situação dos municípios, ela tende a ser semelhante à do estado, embora cada município tenha suas características próprias. Nós não podemos dizer que a situação dos municípios é sempre igual. Como muito bem disse o deputado César, no nosso caso especificamente, o município investiu muito na área da educação infantil. Nós temos que aprender a separar a educação infantil da educação fundamental, né? A educação infantil é aquela que vai de 0 a 6 anos e depois, então, de primeira até 8ª série, ou seja, de 7 a 14 anos, o ensino fundamental. Os municípios, pela Constituição de 88, eles tinham a responsabilidade de fazer a educação infantil e tinham também a responsabilidade com os estados de fazer a educação fundamental. Os municípios que acreditaram nisso, e foi o caso de Rio Claro, investiram muito em educação infantil e, consequentemente, em creches e em escolas, em pré-escolas. Com isso,
esses municípios agora estão diante de um quadro que é muito complicado, porque nós teremos uma perda de receita, uma retenção de receita para o fundo, e, no entanto, as nossas despesas maiores são em educação infantil. Isso cria uma situação complexa, porque, veja, no caso, por exemplo, das creches, nós fizemos uma análise da situação no município de Rio Claro e chegamos à conclusão de que 80% das crianças que frequentam as nossas creches são filhas de empregadas domésticas e, consequentemente, essas senhoras só poderão trabalhar, evidentemente, se tiverem onde deixar os seus filhos. Então, nós rejeitamos a ideia de diminuir os nossos recursos que são investidos hoje em 25,72%. A Constituição determina que se aplique 25% em educação. Nós hoje estamos investindo, durante este ano, 25,72% em educação. Portanto, estamos cumprindo. Essa lei não é cumprida, né, em todos os municípios. Essa é a questão. Quer dizer, no Brasil, de maneira geral, o que se faz é o seguinte: quando alguém não cumpre, ao invés de se punir quem não cumpre, pune-se o geral. Né? E aí, o que aconteceu com a emenda constitucional foi exatamente isso. Ela estabeleceu um parâmetro único para todos os municípios, aqueles que estavam cumprindo e aqueles que não estavam cumprindo. E aí, neste momento, está se exigindo que os municípios transfiram 25% para a educação, dos quais 10% em educação infantil e 15% em educação fundamental. Agora, é interessante também que nós levemos em conta o seguinte: se nós pensamos na democratização, na melhoria da qualidade do ensino, nós temos também que avaliar como é que se deu esse processo de implantação ou de aprovação da emenda 14 e, consequentemente, da emenda constitucional. Ocorreu, Wellington, no ano passado, no dia 12 de setembro, ou seja, os prefeitos que estavam saindo, eles estavam preocupados, evidentemente, em fazer campanha. Assim como os prefeitos que estavam entrando, estavam na rua fazendo campanha. Dessa maneira, não houve um debate nacional para que se pudesse ter claramente uma posição de todos os municípios sobre o que isso representaria para os municípios. Eu tenho receio de que, se as coisas forem exigidas da maneira como elas estão implantadas, nós corremos o risco de ter uma situação ainda mais caótica na educação no próximo ano, porque nós teremos que deixar de investir em educação infantil e trabalhar numa área que não estamos habituados, que é a educação fundamental. Então, é uma mudança significativa de conteúdo. E olha, eu falo de um município que tem o prefeito, que é professor universitário, eu sou professor doutor na Unesp de Rio Claro, e o meu secretário da Educação é professor doutor na área de educação. De maneira que nós estamos trabalhando seriamente, fazendo o levantamento da realidade. Hoje, por exemplo, nós estamos realizando em Rio Claro o 4º simpósio de educação infantil, que tem 650 pessoas participando. Os nossos professores da rede, os nossos diretores, os nossos supervisores e alguns representantes de municípios vizinhos. Portanto, é um município que leva a sério a educação e, desta maneira, como vem a emenda constitucional, está sendo punido. Prefeito, aproveitar e passar a palavra aqui para ver com a professora Sheila se a situação lá de Rio Claro é semelhante à de Sorocaba. Em alguns aspectos, nós também temos uma rede infantil bastante numerosa, que oferece uma boa qualidade de ensino. Nós temos uma rede que, inclusive, serve de exemplo para o Brasil todo. Nós mandamos a nossa proposta pedagógica para todo o Brasil. Como Rio Claro também, teremos a partir do dia 21 um encontro de todos os professores, supervisores e diretores da nossa rede municipal de ensino, com cerca de 1.200 professores, e temos uma preocupação bastante grande com a qualidade do ensino. Agora, como professora militante, não teórica, eu fui professora desde 72, militei aqui na Grande São Paulo, até chegar a Sorocaba, sou diretora de escola de 1º e 2º graus, agora afastada na secretaria. Eu vejo a municipalização sob uma outra ótica. Eu vejo essas novas medidas como uma injeção bastante positiva para a educação do Brasil. Como educadora, eu não poderia ser contrária, porque se a vida toda nós debatemos o fato de que o professor precisaria ser valorizado, o salário dele precisaria ser respeitado no mínimo, e que a educação fundamental, como o próprio nome diz, o ensino fundamental é fundamental, eu não poderia, no momento em que se prioriza isso, em que se força isso no Estado, ser contrário. Problemas para a implantação, logicamente deve haver. Toda mudança, ela é incômoda, ela mexe com as estruturas já alicerçadas, interiores, inclusive das pessoas envolvidas, das situações envolvidas, mas eu acho que não há nada que a vontade política das pessoas envolvidas não possa solucionar. Sempre se falou em priorizar a educação. Agora é hora
de politicamente se dizer, se provar que realmente a educação é prioridade. E se estudar mecanismos, principalmente a nível das universidades, como otimizar recursos, como fazer dos recursos. O Brasil inteiro não é um país que tenha grandes recursos, então em todos os locais nós teríamos dificuldades. Mas como fazer para com que esses recursos gerem um ensino melhor do que o de hoje? Logicamente, sempre que a gestão é mais próxima, como o próprio deputado falou, descentralizada, há várias maneiras da ingerência ser maior, da gente detectar os problemas, inclusive da própria comunidade cobrar muito mais das pessoas. Bom, a gente vai discutir esses problemas no decorrer aqui do nosso debate. Antes, porém, gostaria de ouvir também os nossos outros convidados, o professor Cortella. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, de uma maneira assim, mais didática, o que é a municipalização do ensino, porque se trata de uma decisão local do município, do prefeito, com os vereadores, não é? Quer dizer, no momento não, o modo como está colocado, não. Essa é uma imposição que vem do governo federal. Essa imposição ela se deu em função, inclusive, de uma política que tem a ver com o Banco Mundial, do qual o ministro Paulo Renato foi um dos diretores em Washington antes de ser ministro da Educação. O Banco Mundial tem isso como uma política internacional, que é fazer cada vez mais com que comunidades locais elas possam estar assumindo o ônus da tarefa de alguns serviços públicos. No nosso país, para o estado de São Paulo, isso veio, obviamente, na mesma linha, inclusive porque é o mesmo grupo político, é o mesmo partido que está nessa relação. Há anos e anos que se discute municipalização no Brasil, nenhum educador de bom senso é contrário a que se tenha um ensino o máximo municipalizado, mas não da forma como está sendo feito, porque ela é, antes de mais nada, precoce, ela é compulsória, e ela prevê, antes de tudo, um confisco das verbas de muitos municípios que nós temos. Então, de maneira didática, hoje, o município, tal como disse o prefeito de Rio Claro, disse o deputado César Calegari, o município é responsável pela educação infantil de 0 a 6 anos. O que é educação infantil? É creche e é chamada pré-escola. Né? A creche também é função escolar, ela também entra nos recursos da educação. O que muita gente não sabe é que quando nós falamos que os recursos para a educação é 25%, Sim. não é 25% do orçamento, quem dera. Né? É 25% da arrecadação tributária própria dos impostos ou transferida. É sério, né? Isso dá, dependendo do município, os 10%, 11% do orçamento. No estado de São Paulo é de 30%. E o governo do estado não vem cumprindo, né? O deputado César Calegari vem mostrando isso, não vem cumprindo essa destinação. A municipalização é uma ótima ideia, mas no momento ela é ardilosa e pode levar as pessoas a cair numa armadilha nessa direção. Repito para concluir, ninguém de bom senso é contra que se tenha um ensino municipalizado, desde que isso seja feito com planejamento, sem estourar as redes municipais e sem, principalmente, punir aquele que hoje precisa de creche, educação infantil e um ponto que o prefeito não mencionou, mas que também é importante, que é a alfabetização de adultos. O Brasil tem um índice, é o 7º maior país do mundo com analfabetos. Então nós não podemos esquecer a educação de adultos dentro disso. Seu Romer, o senhor concorda com o depoimento do professor Cortella, que diz que a municipalização é uma ótima ideia? Não, nós concordamos sim, e ele tem razão quando diz respeito de que há muito tempo se vem discutindo municipalização. O problema é que a coisa é muito complexa, ela envolve, com segurança, aspectos mais diversos, porque os municípios estão definitivamente diferentes um do outro. As coisas precisariam ser feitas um pouco mais debatidas, um pouco mais lentas, não impostas da maneira como estão sendo feitas. Porém, nós do sindicato da UDEM, do Sindicato dos Especialistas de Educação, nós defendemos uma descentralização, que aliás, isso começou com o Montoro quando ele descentralizou a merenda escolar. Agora, o duro que o ente principal que deveria estar discutindo, simplesmente não aparece para discutir, que é a Secretaria de Educação. Então, quem tem feito reuniões no interior para acudir os prefeitos, por exemplo, é o nosso sindicato, onde nós já temos hoje mais de 160 reuniões feitas nos municípios do estado de São Paulo, em macro-regiões, e agora estamos atendendo, inclusive, pequenos municípios. Agora, o que a gente tem sentido? Nós temos sentido que os prefeitos não sabem o que fazer. Alguns não estão tão esclarecidos, porque não militam na área, como o prefeito de Rio Claro. Então eles têm dificuldade para entender todo aquele mecanismo de orçamento, despesa. E nesse sentido é que nós achamos que a Secretaria de Educação deve ter dado um apoio muito mais adequado, muito maior, e simplesmente parece que chama os prefeitos
às escondidas na Secretaria Municipal de Educação, passam-lhes determinadas informações que depois, quando eles nos chamam, falam, não é bem assim. Porque não entende bem o mecanismo da legislação. Volmer, queria aproveitar e passar a deixa para o deputado para dizer como é que fica com esse problema de falta de informação que ele acabou de mencionar, o seu Volmer, e quais os primeiros passos, de repente, para a gente realizar essa descentralização da educação pública no Estado de São Paulo, deputado? Então, a primeira coisa, o Volmer, todos aqui estavam dizendo, nós temos que ter uma capacidade de estarmos profundamente informados, porque a municipalização não é uma questão que vai tocar apenas nessa gestão dos prefeitos ou no mandato dos vereadores, quer dizer, não é uma questão para curto prazo. Se resolvermos municipalizar de uma maneira séria, isso significa consequências para a educação pública do nosso Estado para os próximos 10, 20, 30 anos. Então não é uma brincadeira, todos nós temos que ter clareza sobre o que estamos decidindo. Eu, na semana retrasada, até foi publicado pela editora Senac esse livro, né, de nossa autoria, que se chama Ensino Fundamental, Municipalização Induzida. E nós tivemos a possibilidade de fazer estudos de cada um dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Porque a primeira coisa, quando nós falamos de educação, não é apenas, como a professora estava dizendo, quer dizer, a questão ideológica, a posição, nós temos que saber se existem recursos materiais para que uma educação de boa qualidade seja garantida. E eu estudei, por exemplo, o caso do município de Sorocaba, né, que a professora dirige a Secretaria de Educação. E nós verificamos com a mais absoluta clareza, né, de que o município de Sorocaba, se quiser fazer a municipalização, um município que tem aproximadamente uma arrecadação da ordem de 136 milhões de reais, e 86 milhões de reais precisa dedicar exatamente à área de educação, se o município for fazer a municipalização de todos os 73 mil alunos que estão ali matriculados em escolas estaduais, o município não terá recursos para pagar professores adequadamente, para pagar os funcionários, para garantir um material pedagógico de boa qualidade. Mas qual é a sugestão, então? A sugestão é o seguinte, nós temos feito vários debates no interior, até vários deles junto com o Aldemo e tudo mais, e nós temos percebido o seguinte, primeiro, não é possível que você empurre um abacaxi. Primeiro que a educação não é abacaxi. Empurrar isso para os municípios sem eles terem condição não dá certo. A nossa proposta é que os recursos da educação, os recursos que, e nisso é positiva a emenda constitucional número 14, estarão centralizados pela primeira vez aqui no Estado de São Paulo, da ordem de 4 bilhões e 65 milhões, que esses recursos sejam descentralizados, mas não para os municípios que não terão recursos. Vamos descentralizar os recursos da educação para onde eles são necessários, quer dizer, para a escola. A autonomia da gestão centrada na escola pública, isso sim, do ponto de vista gerencial, pode significar no nosso Estado, primeiro, uma emancipação definitiva da unidade escolar como unidade prestadora do serviço da educação. E segundo, uma condição de melhorar de fato a educação. Uma escola que tiver o seu orçamento, programa anual, que tiver um compromisso pela qualidade, essa escola sim pode, se tiver os seus recursos ali descentralizados, garantir uma melhor condição educacional e de aprendizagem para os seus alunos. Como é que se realizaria o repasse de verbas dos governos estadual e federal para os municípios? Como é que seria feita a destinação desses recursos, deputado? O senhor tem ideia? Bom, a emenda constitucional número 14, ela foi regulamentada através de uma lei de dezembro, que é a Lei 9424. Essa lei descreve bem detalhadamente toda a sistemática como isso é feito. Quer dizer, os municípios vão contribuir com 15% de três recursos que ele recebe transferidos pelo governo estadual e federal. 15% do Fundo de Participação do município, 15% da cota municipal do ICMS e 15% do ICPI e exportação. Esses recursos passam a ficar retidos no fundo. O município manda e só receberá de volta se houver alunos matriculados em escolas municipais de educação de primeiro grau, né? Vocês pegam um caso aqui de Diadema, na região metropolitana de São Paulo. O município vai nessa perda de dinheiro e a situação de não ter nenhum aluno matriculado em escola municipal de primeiro grau, Diadema perderá, no ano de 1997, 98, cerca de 14 milhões de reais. Esse recurso vai fazer uma enorme falta para o município, que é uma das melhores experiências no estado de São Paulo em relação à escola à educação infantil. E o que fazer exatamente num município que cumpriu com a sua obrigação, atendendo creche, pré-escola e se dedicando à educação de jovens e adultos, em educação supletiva, e que perde, de repente, 14 milhões de reais? Embora a sistemática esteja completamente descrita na Lei 9424, o que nós entendemos é que a forma como está sendo colocada pelas autoridades educacionais do governo do Estado é uma forma incorreta,
porque deteriora e destrói o patamar de prestação do serviço da educação. É isso que nós estamos aqui rejeitando e procurando um bom senso para colocar propostas alternativas, e nós temos feito propostas alternativas. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo. Voltamos em minutos com mais uma rodada do São Paulo em Debate, hoje discutindo a municipalização do ensino fundamental. Um minutinho só e a gente volta com a TV Legislativa. Nós estamos de volta com mais uma rodada do São Paulo em Debate, hoje discutindo o tema municipalização do ensino fundamental. Participam conosco do programa de hoje a professora Sheila Bovo, secretária da Educação de Sorocaba e representante da Undime, o professor Mário Sérgio Cortella, professor de pós-graduação em Educação da PUC de São Paulo, o senhor Volmer Áureo Pianca, da diretoria da Undemo, o prefeito do município de Rio Claro, o senhor Cláudio Mauro, e o deputado César Calegari, deputado estadual do PSB. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para que ele entenda bem, o que é que se valoriza nessa descentralização da educação? Para que fique claro para o nosso telespectador. Então, é muito importante na descentralização a chamada autonomia da unidade que presta serviço, ou seja, a escola. A educação brasileira é muito centralizada e a do estado de São Paulo especialmente. Ela é bastante centralizada. Ela, inclusive, antes da assunção do atual governo, ela contava com inúmeras delegacias regionais que centralizavam ainda mais o processo. A gestão atual ela conseguiu dar um certo respiradouro para essa circunstância, mas ainda não na totalidade. A grande vantagem da descentralização é a possibilidade de você ter a decisão local. No entanto, nenhum processo de descentralização ele é bom se a comunidade local não tiver poder sobre ele. Por exemplo, uma das falhas da atual proposta da municipalização é que ela não vem acompanhada da organização efetiva de conselhos municipais de educação em cada um e em todos os 645 municípios. Há municípios que têm conselho municipal de educação, mas eles são nomeados pelo prefeito exclusivamente. Ele não tem representação da comunidade, dos educadores, etc. Então veja, se não houver gestão democrática, a gente não terá uma municipalização, nós vamos ter uma prefeituralização. Ou seja, você transfere o poder do governador do estado para o prefeito. E isso não é a divisão do poder. E por último, há uma diferença brutal entre descentralizar e desconcentrar. O que estão fazendo hoje é desconcentrando os recursos. Isso é diferente de descentralizar. Descentralizar é o que disse o deputado César Calegari. É você passar o recurso para a unidade que presta serviço. Aí sim. Prefeito, o senhor concorda com o professor Cortella? Eu concordo plenamente. O senhor vai ficar com tudo na mão? Não, a grande questão é a seguinte, o discurso da descentralização, ele não implica obrigatoriamente em democratização. Né? Dependendo de como você adota o caminho para chegar a essa descentralização, você pode, na verdade, constituir verdadeiros guetos de dominação, característico, por exemplo, de muitos municípios brasileiros e paulistas, onde você tem estruturas de mando instituídas nessas cidades durante décadas e talvez séculos. Então você não tem nenhuma garantia de que a democratização vai se dar porque descentralizou. Agora, seria interessante que a democratização se implementasse, mas ela precisaria, como disse o professor Cortella, se dar através da organização da própria comunidade. Nós acreditamos muito no poder local. E o Estado tem vindo com um discurso, através da Secretaria da Educação, de que isso vai melhorar o salário dos professores, que a escola vai ficar muito melhor. Mas ele não explica como isso vai acontecer com a mesma quantidade de recursos que vai ser investida. Quer dizer, na verdade, vão retirar os recursos do município, o Estado tem que atribuir sua parte de recurso, sua parcela, a federação também. Então, na verdade, se vende uma coisa muito interessante, muito positiva para o professor, mas, na verdade, nós assistimos no mês passado, participando do encontro paulista de prefeitos em Águas de Lindóia, o prefeito de Brodowski, aqui no estado de São Paulo, dizer desesperadamente que iria já municipalizado no seu município, ele já estava praticando a municipalização, que no mês de junho ele já não tinha mais como pagar o salário dos professores e que ele ia devolver o seu projeto de municipalização para o estado. E nós temos visto em outros municípios o mesmo discurso dos prefeitos. Ontem eu me reuni com o prefeito de Piracicaba, que é o Humberto de Campos, e também já neste mês passado eu me encontrei com o prefeito de Campinas, o Chico Amaral, com o prefeito de Valinhos, eu sou vice-presidente do consórcio da Bacia do Piracicaba, e nós nos reunimos com os prefeitos da região. E há uma grande maioria de prefeitos dos municípios maiores
dizendo que não há condições objetivas para se implementar a municipalização da maneira como as coisas vêm vindo. Nós, então, falamos, como os demais da mesa, a favor da descentralização dentro de um processo democrático. Falamos a favor do investimento de 25% dos recursos do município, das receitas específicas, para a educação. Agora, precisamos estudar cada caso de município, e eu também, que sou um prático, porque eu também não sou um teórico. Embora eu seja professor universitário, eu fui professor de primeiro grau, de segundo grau, fui diretor de escola, né? De maneira que eu também tenho uma história dentro da educação que me permite perfeitamente falar em todos os níveis da educação, do primeiro grau, do segundo grau e do universitário. E posso dizer que, infelizmente, se você não tiver um processo de democratização na qual o próprio agente transformador participe, você não transforma nada. O professor tem que participar, os pais de alunos têm que participar, as câmaras municipais têm que participar para tomar uma decisão conjunta. Isso não pode vir de uma decisão de cima para baixo, como uma imposição. Nós não vivemos mais no tempo de feitores. Prefeito, me parece que Sorocaba já vai começar a municipalizar o ensino, professora Sheila. Vamos. Eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito da descentralização e do repasse de recursos direto à escola. O ano passado nós já tivemos essa descentralização nos recursos para materiais pedagógicos e outros que a escola precisa, já foi direto à escola. Agora, isso é super interessante, que o recurso vai direto para a escola, né? Já houve. Agora, eu acredito que se jogar na mão do diretor toda a responsabilidade, inclusive do recurso humano, dos professores, contratação,